Olá, meninas e meninos, cá estou eu, hoje é mitologia grega e eu vou falar dos argonautas. Quem eram os argonautas? Eram tripulantes de uma nau chamada Argo, daí vem o nome Argonautas, que partiram para a Cólquida em busca do velocino de ouro, ou o velo de ouro. Vou explicar o que é Cólquida e o que é velo de ouro, o velocino de ouro. Cólquida fica entre a Europa e a Ásia, atualmente a República da Geórgia. Na mitologia grega, era o país onde se encontrava o velocino de ouro, ou velo de ouro, presente dos deuses que atraía poder e prosperidade a quem o possuísse. E a República da Geórgia, que na mitologia é Cólquida, fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, que existiu desde 1922 a 1991. De 1922 a 1991. Durante 69 anos existiu a URSS, formada por 15 países, tá? Era a segunda potência mundial e durou 69 anos, como eu falei. A primeira potência mundial era os Estados Unidos. Bom, então os argonautas partiram para a Cólquida, atual Geórgia, para buscar o velocino de ouro. O que era o velocino de ouro? Lã de ouro de um carneiro alado. Tá? Bom, houve um mensageiro, um arauto, que partiu para perguntar para os heróis quem queria fazer parte dos argonautas, da nau de Argos. Então, se candidataram a essa aventura, que eu vou explicar por que surgiu essa aventura, 50 heróis gregos, cada um oferecendo, nessa viagem, suas habilidades ou dons. Eu vou contar 7, não vou contar os 50. Mas 7 heróis que vocês conhecem bem, que fizeram parte dos argonautas, da nau de Argo, que foram buscar, a nau que foi buscar o velocino de ouro, lá na Cólquida. Primeiro foi Argos. Argos foi o construtor do navio, que em sua homenagem, né, deram o nome de argonautas. Então, Argos foi um dos heróis construtor do navio, que foi junto com os outros tripulantes. Orfeu, lembra o Orfeu da Eurídice, que ficou desesperado quando ela foi mordida por uma cobra e foi para o mundo dos mortos, e ele foi atrás com a sua lira, com o seu canto, pediu aos deuses para dar uma chance para ela voltar, e disseram para ele: eu dou uma chance, mas você tem que ir na frente, ela atrás, você não pode olhar para trás, até sair do mundo dos mortos. E ele olhou para trás e ela desapareceu. Você só conhece essa história. E Orfeu, ele tocava lindamente a sua lira. Além de tocar lindamente a sua lira, ele cantava. Ele cantava e tocava tão bem, dizem que as feras paravam de brigar para escutar Orfeu. Todos os pássaros também paravam de voar para escutar Orfeu. Isso a mitologia conta. Bom, então Orfeu foi na tripulação dos argonautas. Olha só a função dele. Com sua música, ele cadenciava o trabalho dos remadores. E com sua voz, ele sobrepujava o canto das sereias, impedindo que os navegantes ficassem seduzidos por seu canto e se afogassem. Vocês sabem que na mitologia grega tinha um lugar onde ficavam as sereias, que os tripulantes de os navios, quando passavam naquela região, escutavam as sereias cantar e ficavam apaixonados, iam atrás delas. Só que elas viviam no mar, eles não. Eles se jogavam no mar e acabavam morrendo. Então, o canto das sereias, o Orfeu cantava mais alto que elas para os navegantes não serem seduzidos com seu canto. Teve também um tal de Tifes, que era o piloto da Argos, discípulo de Atena. Ele aprendeu a arte de navegar com Atena, mas acabou morrendo na viagem e foi substituído pelo filho de Poseidon, Ergino. Olha outro. Admeto, lembra de Admeto? Aquele personagem da mitologia que Alceste, a sua esposa, se ofereceu para morrer em seu lugar. Eu contei essa história. Admeto e Alceste está lá atrás, tá? Outro
Teseu, filho de Egeu, aquele que matou o Minotauro, ajudado pelo filho de Ariadne, também fez parte dos argonautas, tá? Bom, olha só, tem mais um que eu vou contar. Sabe quem foi? Castor e Pólux. Isso aí eu vou relembrar essa história. Eram gêmeos. Castor e Pólux. Também já contei essa história. Olha só. A história é o seguinte. Zeus se apaixonou por Leda, a rainha da Esparta, que era casada com Tíndaro. E ela ficou grávida. E deu à luz, como ele ia como cisne, ele ia disfarçado de cisne, ela deu à luz 2 ovos. E nesses ovos tem uma imagem que eu vou mandar para vocês, que é uma imagem icônica, né? Que aparece a Leda com os 2 ovos e saindo 2 bebês de cada ovo. Essa pintura é muito famosa. Então, nasceram 4 crianças, 2 crianças em cada ovo. Só que 2 eram filhos de Zeus e os outros 2 eram filhos de Tíndaro. Castor e Pólux, olha só, Helena e Pólux eram de Zeus, imortais. Clitemnestra e Castor eram de Tíndalo, mortais. Mas mesmo Pólux sendo imortal e Castor não, esses 2 gêmeos eram inseparáveis, sabe? Eram muito amigos. Também fizeram parte da aventura dos argonautas. Atraíram a proteção de Zeus, porque um deles era filho os 2, né, praticamente eram filhos de Zeus, né? Principalmente o Pólux. Então, pediram a proteção de Zeus durante a grande tempestade que a nau teve que enfrentar. Então, os argonautas chegaram a Cólquida para buscar o Velocino de Ouro, mas não era fácil. Ele estava guardado por gigantes e não podiam pegar assim o Velocino e o rei não ia deixar, porque já falei que esse Velocino de Ouro, essa lã dourada do carneiro alado, dava poder, dava poder e prosperidade. Imagina se o rei ia deixar. Acontece que houve algo que ajudou-os. Mesmo 150, eles não podiam lutar contra o rei e os seus soldados. Não podia para pegar o Velocino de Ouro. O rei Étis tinha uma filha chamada Medeia. E ela se apaixonou por Jasão. Jasão era o chefe dos argonautas. Era o líder dos argonautas. Eu não expliquei por que eles foram fazer tiveram essa missão. Esse Jasão, que era o líder dos argonautas, ele seria o rei da Tessália, mas seu meio-irmão tomou o trono na marra e ele perdeu o trono. E ele era criança. Quando ele cresceu, foi lá lutar contra o meio-irmão, que o trono era dele, por direito. E aí ele falou, tá, eu te dou o trono se você conseguir o Velocino de Ouro na Cólquida. Porque aí você mostra que você tem poder e tem merecimento. Enquanto você não conseguir esse Velocino de Ouro, o trono não será teu. Falou o meio-irmão, rei da Tessália. Bom, então por isso que eles foram fazer essa viagem, né? Para ele voltar ao Jasão e ser o rei da Tessália. Bom, aí a Medeia se apaixonou por ele e resolveu ajudá-los. A Medeia resolveu ajudar os argonautas porque estava apaixonada pelo Jasão, o líder dos argonautas, tá? E ela fez tudo para ele conseguir o Velocino e conseguiu. Colocou no navio. Só que, quando colocou no navio, o rei tentou incendiar a nau e matar toda a tripulação. Mas a Medeia conseguiu, com um plano terrível, salvar os argonautas. Sabe o que ela fez? Quando ela entrou no barco, ela
levou o irmão dela, matou o irmão dela e cortou em pedaços e jogou no mar. Então, quando o pai e os seus soldados vieram atrás da nau, quando ele viu os pedaços do filho espalhados pelo mar, ele ficou colhendo cada pedaço para dar uma sepultura, para dar um final, né, digno de uma pessoa que morreu. E ela sabia disso, por isso que ela fez isso. Enquanto nós vamos fugir, meu pai vai ficar catando os pedaços do meu irmão, para dar umas cerimônias fúnebres à altura. Olha como ela era ruim, hein? Bom, então foram embora e chegaram lá, só que Pélias não deu o trono. Então eles foram embora para outro lugar, para ser reis em outro lugar, tá? Com velocínio de ouro. Bom, naquele lugar onde eles foram, em Corinto, eles começaram a governar, tá? E ela teve filhos dele, a Medeia. Só que a felicidade não durou muito, tá? A felicidade dos dois não demorou muito porque ele se apaixonou por outra mulher, uma tal de Creusa. E ela descobriu a Medeia. A Medeia era ruim e ciumenta. E quando viu a traição, tudo que ela diz, tudo que ela fez, né? Matou o irmão, né? Largou o trono, né? O reino do pai, foi contra a família e ele agora me trai. Olha a vingança que ela fez em relação a Jazão, tá? Ela mandou de presente um vestido e umas joias para Creusa, o atual amor de Jazão. Só que estavam cheios de veneno. Quando ela vestiu aquela roupa, aconteceu igual a Hércules. Começou a gritar como se estivesse sendo queimada. O pai tentou ajudá-la e também foi atingido com veneno e também morreu. Então morreram os dois, a Creusa e ela. Antes de ir embora, tá? Ela mata os seus filhos. Ela mata os filhos para se vingar do Jazão. E foge para Atenas, onde se casa com o rei Egeu, o pai de Teseu. Outra história. Lembra do Egeu, que tinha o filho Teseu? Mas não foi do casamento, não. A Medeia, depois que matou os filhos, depois que incendiou lá com o vestido a Creusa, a amante do marido, o que é que ela fez? Ela foi, como eu falei, foi para Atenas e casou com o rei Egeu. Estava casada. Mas, antes do casamento, o rei Egeu esteve numa missão bem longe de Atenas e conheceu Hétera. E ela ficou grávida. Mas ele tinha que voltar para Atenas, que ele era o rei de Atenas. Então, o Egeu falou para Hétera, antes de partir para Atenas, para não revelar ao filho a sua identidade. Só quando ele fosse capaz de levantar uma pesada rocha sobre a qual estava a sua espada. Quando esse filho conseguir levantar a pedra, a rocha, e pegar a espada, pode dizer que é meu filho e mandar para o meu reino. Sinal que ele é forte. Bom, o menino cresceu, recebeu o nome de Teseu. Com 16 anos, a mãe viu que ele era forte demais, além do comum, e contou para ele, vê se você consegue levantar essa pedra. E ele conseguiu. E lá está uma espada. Assim, agora vai atrás do teu pai, que é o rei de Atenas. Tá. Mas o Egeu era casado com a Medeia, a bruxa. Ela tinha premonições, ela era uma bruxa. Era má, você viu que matou até os próprios filhos. Então, ela previu que um filho que ele tinha ia voltar. E aí ela ia perder todo o poder e toda a influência do marido. Então ela chegou para ele e disse, olha, vai chegar aqui um forasteiro, mas esse forasteiro vai te matar. Então quando você o receber, coloca veneno no vinho para ele morrer, senão você vai morrer. Uma parte, os gregos estavam na cultura deles, na Grécia Antiga,
quem batesse a porta tinha que abrir e dar guarida. Ou comida, bebida, se ele quisesse dormir, tinha que dar dormir. Isso fazia parte da cultura grega. Então, se alguém batesse a porta, então a Medeia avisou, vai bater a porta um forasteiro e esse vai te matar. Então, bota veneno no vinho que você der para ele, porque senão ele vai te matar. E assim, bateram a porta e era o filho, Teseu. Quando o filho entrou, como um forasteiro, mandou sentar à mesa e deu o vinho, já com veneno. Só que na hora que ele ia tomar, ele olhou para a cintura do rapaz e viu que tinha a sua espada. Então ele viu que era seu filho. Aí ele falou, você é meu filho, sua bruxa. E aí ela fugiu, foi embora com seu filho Medo, tá? Foi embora correndo para não ser castigada, tá? Fugiu para não ser castigada com seu filho. E onde ela foi, mataram o rei e eles começaram a governar. Isso é outra história, tá? Então, esse Egeu que recebeu Teseu. Lembra do resto da história? A Atenas teve uma guerra, né, com Creta e Atenas perdeu, então tinha que mandar todo ano jovens, rapazes e moças para alimentar o Minotauro. E o Teseu disse, isso é impossível, eu vou lá matar o Minotauro. Todo ano, essa choradeira, esse sofrimento desses pais que tem que mandar os filhos para ser alimento do Minotauro. Lembro dessa história. E aí ele falou, não vai meu filho, senão você vai morrer. Não, eu vou. Então ele foi, só que combinaram uma coisa, quando você voltar, se você tiver morto, tiver matado o Minotauro, você põe velas brancas. Eu vou ficar aqui na praia aguardando você chegar. Se você não conseguir, se você morrer, quer dizer, não conseguiu matar, morreu, os marinheiros que voltem com os navios com velas pretas, que ao longe eu vou ver que você morreu. E já vou começar o meu sofrimento. Bom, quem ajudou, né, a matar o Minotauro o fio de foi Ariadne, com aquele fio que ela colocou na frente lá do labirinto, e ele entrou, né, depois seguiu, matou o Minotauro e seguiu com o mesmo fio e saiu do labirinto sem se perder. Só que ele não pôde casar com ela e levá-la para Atenas, porque ela foi uma fratricida. Essa história eu contei já 1000 vezes. Então ele teve que abandonar Ariadne, né? Aí ele estava tão triste, porque não pôde levar a Ariadne para Atenas, que esqueceu de falar com os marinheiros colocar velas brancas, que tinha matado o Minotauro. E o pai, que estava na praia, olhando a praia, esperar o filho, quando viu os navios chegando com velas pretas, achou que o filho tinha morrido. Então se jogou no mar. Por isso que hoje o mar tem nome de Mar Egeu, em homenagem ao pai de Teseu. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham relembrado. Beijos!